Uau! Deus já está falando aí com você, né? Eu gostei do nome desse congresso, Sonhadores. A gente precisa de sonhar. Porque nós temos todos os motivos do mundo para continuar sonhando. E não apenas sonhando, mas realizando. Quando a gente alinha e submete os nossos sonhos àqueles que nascem no coração de Deus. Muitos sonhos que nós ostentamos, nutrimos, eles são focados no alvo errado. Então o Senhor ele tem que revisitar as nossas motivações, as nossas vontades, as nossas intenções. Muita coisa que você sonhou e Deus disse não, hoje você olha para trás, graças a Deus. Não é verdade? Então todo o tempo a gente precisa de sonhar sim. Mas a gente precisa de colocar esses sonhos para que Deus realinhe os nossos sonhos, sonde o nosso coração e as motivações desse coração. Porque sonhar os sonhos de Deus, Ele mesmo vai fazer com que eles se cumpram no tempo apropriado. Agora, quando a gente sonha só os nossos sonhos, a gente pode ficar bem frustrado, bem decepcionado. E aí, às vezes, a gente briga com Deus. Como assim, Deus? O Senhor realiza o sonho da fulana e não realiza o meu. Mas aí é que entra a nossa confiança. Nós precisamos de crer que o Senhor cuida de absolutamente tudo. Sonhar nos leva a voos altos, né? Nos desprende do chão e nos faz alcançar lugares que a gente nem imaginou. Na verdade, Deus acaba surpreendendo a gente, muitas vezes, com aquilo que nem nós ousamos sonhar. Ele já sonhou e ele já realizou, quando você pensa que não. Você está vivendo aquilo que Deus sonhou para você. Por isso que é tão importante, minhas queridas irmãs, nós nos reconectarmos com o Senhor. Nós estamos vivendo dias muito desafiadores. Escândalos por todos os lados. E as pessoas que muitas vezes são vitimadas por um escândalo, elas não são feitas de outro material. Nós somos iguais. Nós somos sujeitas às mesmas tentações. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O diabo sabe como dar corda para a gente se enforcar. Ele é paciente, estrategista, ele te estuda, sabe a cobiça do seu coração. E ele vai desenhando e colocando para você uma mesa que parece uma coisa boa, parece um banquete, mas é uma mesa de morte. E como que a gente vai discernir entre o que é bom e o que não é? Entre o que é de Deus para nós ou é engano para o nosso coração? Gente, Satanás não se apresenta como Satanás, senão ele seria refutado imediatamente. Muitas vezes ele se transveste de anjo de luz. Ele vem como uma boa proposta, uma ótima oportunidade. Ele vem até vestido de bênção de Deus. E como é que você vai discernir se realmente é uma bênção de Deus ou é uma coisa fake para prender o seu coração? Quando você conhece a verdade. Quando você discerne o que a Bíblia diz. Ontem eu estava ministrando para um grupo de mulheres e a gente estava lembrando do apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. Na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, porque lá em Corinto se levantaram falsos apóstolos. E esses falsos apóstolos, eles eram homens poderosos, eloquentes, cativantes. E eles estavam enganando a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, sutilmente, começou até a questionar a autoridade de Paulo como apóstolo. Sendo que a igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo. Mas assim que Satanás trabalha, não tem nada novo acontecendo no nosso mundo hoje. Ele tem a mesma estratégia. Então, cai quem quer. Ou cai quem não vigia. Quem não tem a palavra de Deus como o prumo.
A palavra de Deus é o nosso prumo. Se você conhece a palavra de Deus, quando você recebe um falso ensino, quando você vê uma falsa atitude, quando você vê uma manipulação das trevas, ou quando você também pode estar... Porque às vezes a gente sempre... É fácil a gente se colocar no lugar da vítima, né, gente? Por toda vez que eu prego sobre Davi, eu vou falar assim, aí Samuel ungiu Davi e Eliabe o primeiro, né? Aí logo depois da unção de Davi e não a unção de Eliabe, chega lá para enfrentar Golias. Aí antes de enfrentar Golias, Davi teve que enfrentar o irmão mais velho. Eliabe vira para Davi, você que vieste aqui? Aqui deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto. Eu conheço a presunção e a maldade do seu coração, que você veio aqui para ver a beleza. E Davi olha para ele, o que eu fiz agora? Aí ele falou assim, então muitas vezes, minhas irmãs, vocês vão ter que vencer o inimigo dentro da sua estrutura familiar. Aí todo mundo se coloca no lugar de Davi. Só que você pode ser humilhado. Entendeu? Então, eu quero dizer, às vezes a gente pensa que a gente vai ser vítima de um engano. Mas muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós nos tornaremos propagadoras do engano. Por isso que o nosso coração tem que estar alinhado com o Senhor. Não basta ler a Bíblia, gente. Tem que estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro para livre interpretação. Tem gente que estudou, viu no original. Hoje tem muitos estudos consistentes da palavra de Deus. Entendeu? Você pode estudar a Bíblia. Hoje tem material vasto que pode te ajudar a entender as Escrituras Sagradas. Novas traduções. Eu uso sempre a NVT, a nova versão transformadora, que é uma linguagem bem clara. E a gente tem que buscar conhecimento de Deus para não sermos enganados pelas falsas doutrinas, pelas vaidades do nosso próprio coração, pelas distorções desse século que está abraçando, muitas vezes a igreja está abraçando coisas que Jesus desprezou. A igreja está buscando poder que Jesus deu as costas para ele. Lá vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Então, nesse tempo de muitas coisas acontecendo, nós precisamos de ter o nosso coração alinhado com o Senhor. Falando em apóstolo Paulo, abre a sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 3. E ele tem uma palavra para nós que queremos voar alto, andar altaneiramente. A partir do verso 12. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, eu só vou te colocar no contexto. Ele está, entre outras coisas, também alertando a igreja em Filipos sobre a perseguição que os judeus tinham em relação aos cristãos. Gente, é muito difícil, porque muitos judeus, Jesus era judeu. Os discípulos todos eram judeus. O apóstolo Paulo era judeu. Eles nasceram, o cristianismo ele nasce dentro do judaísmo, ok? Então, para os judeus esperavam o Messias. A nação que esperava o Messias eram os judeus. Mas quando Jesus se manifesta como o Messias de Deus, não cabia na cabeça de um judeu que ele pudesse ser o Messias. Porque na cabeça de um judeu daquela época, o Messias era aquele que iria restaurar a glória a Israel. Era aquele que iria levantar Israel, tirar Israel do domínio de Roma e ia restituir Israel à glória dos dias de Davi e de Salomão. Vocês entendem? Amém. E aí, vem um moço que nasceu lá em Belém, cresceu em Nazaré, depois foi morar na Galileia. A Galileia, gente, é um lugar de povo misturado. Era uma vila de pescadores com tanto de gente convivendo junto. Não era um lugar de estudiosos, da elite religiosa. A elite religiosa morava em Jerusalém. Então, quando o pessoal de Jerusalém falava assim, lá, o Galileu, hoje a gente canta, né? Galileu, né? Mas esse nome, naquela época, era como falasse assim, lá, aquela gentalha lá da Galileu. Vocês entenderam? Era uma coisa pejorativa, uma coisa ruim. E aí, não cabia. Como assim? Né?
Eles estavam diante do Messias de Deus, mas não estava na embalagem que eles esperavam. Jesus não veio instituir um reino político. Jesus veio instituir um reino que não tinha fim. Reinos humanos vêm e vão, políticos vêm e vão, mas o Senhor está assentado no trono eternamente. Era isso que eles não entendiam, e muitos até hoje não entendem. Nós precisamos orar por aquele povo, para que eles tenham a revelação do Messias. Muitos já creem, existem muitos judeus messiânicos, muitos judeus que já creem em Jesus como Messias, Yeshua, Hamashia, né? Graças a Deus. Mas nessa época, nesse contexto de Filipenses, um grupo de judeus entendia o seguinte: você aceitou esse aí como Messias, Jesus é o Messias, né? Ok. Tudo bem, ele pode ser o Messias, mas você tem que continuar cumprindo a lei. Porque você é salvo pelo cumprimento da lei. Então você tem que praticar todos os rituais do judaísmo. Você tem que ter circuncisão. Você tem que circuncidar as crianças ao 8º dia, como era no judaísmo. E o apóstolo Paulo está falando que não precisa mais. Que a lei já foi totalmente cumprida em Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei. A lei existia para evidenciar como nós somos incapazes de sermos justos. Porque aqueles caras que crucificaram Jesus eram doutores da lei. Mas não tinham um pingo de compaixão dentro do coração deles. E é isso que a religião faz com a gente hoje. Ela nos torna legalistas, ou seja, cheios da lei, só moral. Mas só moralidade, sem santidade. E a santificação, ela acontece de dentro para fora. O legalismo não. O legalismo é de fora para dentro. Ou seja, não é suficiente. É só verniz. É só casca. Então tem muito crente que é moralmente nota 10. Legalista. Agora não tem nada a ver, gente. Porque aí o pessoal fala assim: está vivendo uma vida porca, sem santificação, vem na igreja, vai para balada, vem para a igreja, enche a cara de cachaça e fala assim: Jesus cumpriu toda a lei. Eu digo: pai, porque Jesus, nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos por aquilo que nós praticamos, nós não somos salvos pelo cumprimento da lei. Nós não conseguimos andar retamente todo o tempo, por isso que nós somos salvos pela graça. A gente não dá conta de cumprir a lei, somos salvos pela graça. Mas somos salvos para as boas obras. Então, uma vez que nós somos salvos, agora nós caminhamos em novidade de vida. Por isso que Jesus fala: você precisa nascer de novo. E quando você nasce de novo, o que você faz depois que você nasce? Você cresce, você amadurece, você vive. A vida começa depois do nascimento, começa no intrauterino, quando você está sendo gerado, mas depois que você sai do útero, inaugurou a vida, você começa a se desenvolver. Começa com um leitinho, depois vem a introdução alimentar, depois você vai crescendo, 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 até ser igualzinho Jesus. É isso que é ser gerado nele. E o que acontece hoje? O povo nasce de novo. Mas daqui 30 anos, continua na fofoca, continua na maledicência, continua consumindo esse conteúdo podre dos portais que se dizem cristãos, mas vivem da desgraça alheia e propagando más notícias. Sabe por que eles propagam? Porque você consome, você é cúmplice. Quem consome esse tipo de lixo financia o lixo. E a Bíblia diz assim: ai, daqueles através dos quais vem o escândalo. Não é só quem cai e peca, não. É quem propaga. E quem consome. Então, vigia na vida, crente. É Judé que fica a dica. Se você está ocupado com o seu crescimento espiritual, você não tem tempo para comer lixo. Você está comendo comida boa, você está comendo o pão do céu, você está tendo relacionamento que edifica. Nas suas rodas de conversa, fala daquilo que edifica, você sai mais fortalecido. O apóstolo Paulo fala aos Efésios: cheios do Espírito. Como o apóstolo Paulo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais.
A gente pensa que a gente é cheio do Espírito só quando a gente cai no poder, fica rodopiando. Não, você é cheio do Espírito quando você tem uma boa conversa. Você é cheio do Espírito quando você encoraja a outra. Quando você fala bem do outro pelas costas. Fale bem dos outros pelas costas, pratique isso. Conta a bênção, irmão. E aqui os filipenses, o apóstolo Paulo está confrontando esse povo, porque eles começaram a voltar à prática do judaísmo. Eles começaram a ser influenciados e perseguidos por aquele grupo de judeus que diziam que eles precisavam de praticar a lei novamente. Ou seja, eles queriam neutralizar a graça. É nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve Filipenses. E ele confronta outros assuntos também. Mas nesse capítulo 3, especificamente, ele está falando sobre isso. E ele, a partir do verso 12, ele diz assim, eu estou na NVT, tá, gente? Pode estar um pouquinho diferente da sua tradução, mas é a mesma palavra de Deus. Filipenses 3:12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio. Passei sem querer aqui, gente. Desculpa. Prossigo, verso 14. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam de algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Olha que texto poderoso, gente. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo para os filipenses e está dizendo para nós aqui no século 21. Não olha para trás. Nesse contexto, ele está dizendo, não volte a praticar o que você praticava antes. Não volte a depender da sua própria conduta moral. Não volte a pensar, a acreditar que é por circuncidar, guardar o sábado, fazer isso, fazer aquilo outro, que você se salva por esses feitos. Você não é capaz de se salvar pela sua excelência moral. Sim, você vai se poupar de muitos problemas, você vai se poupar de muitas coisas ruins, mas isso não te salva. O que te salva é a graça de Cristo. Aleluia. E esse Jesus Cristo é que vem nos resgatar e vai nos dar um corpo glorificado como o dele. E nós ressuscitaremos com ele e viveremos para a glória dele. Então pare de se ocupar. E ele fala, pare de se ocupar das coisas da terra. Tem muita gente no meio de vocês que está arrumando para o inferno. Está indo para a destruição. Gente, não é porque você frequenta uma igreja que a sua salvação está garantida. Tem um tanto de gente que não é convertido, é convencido. Não, porque eu venho na igreja. Ah, mas eu oro, Helena. Eu gosto mais das músicas, eu louvo. Está até no ministério. Evangeliza. Mas é só lei. É só lei, é só externo. São atos externos. Não tem comunhão com Deus. Não identifica a voz de Deus no meio de tantas vozes, internas e externas.
não tem vida de oração. Gente, como é que você se relaciona com quem você não conversa? A oração é a parte que a gente fala. A leitura da Bíblia é a parte que Deus fala. É diálogo. Um tanto de crente que caça o profeta. Tem os caça-fantasmas e os caça-profeta. Se tem... vai ter um culto lá que o profeta que mostra até fala até o CPF, então todo mundo tá lá. Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. A Bíblia conta histórias de gente que adivinhava o futuro. Satanás também dá poder pro povo adivinhar o futuro, tá, gente? Tem muito crente praticando feitiçaria. Eu acredito na profecia. Ok? Eu acredito que o dom profético... Eu sou continuista, eu acredito que os dons são para hoje. Mas cuidado. Porque sabe qual que é a maior profecia? Sabe qual que é a maior... Sabe qual que é a característica principal do profeta? Não é prever o futuro. A característica principal do profeta é ser a voz de Deus, alertar o povo quanto àquilo que eles estão se desviando. O profeta vem e fala, presta atenção, o maior profeta nascido de mulher, João Batista, segundo Jesus Cristo, ele não adivinhou o CPF de ninguém. Ele só falava, arrependei, raça de víboras, tá chegando seu fim aí. Ele punha o dedo na ferida, morreu por causa disso, foi decapitado por isso, denunciava pecado no alto escalão. Essa era a característica dos profetas da Bíblia. Sim, de vez em quando Deus apresentava o futuro, deixava que ele se revelasse para respaldar ainda mais o que ele tinha para fazer. Mas o profeta, ele era conhecido por carregar a palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que pregar a Bíblia. Quer fazer uma sessão coach? Faz uma sessão coach, mas não chama isso de culto, não. Reúne a galera, dá treinamento, empodera o pessoal para ter uma vida profissional mais legal, para resolver os problemas, às vezes familiares que estão pegando. Amo os coaches. No seu lugar de fala, nada toma a primazia na frente da palavra de Deus. Mistura as coisas não. Cada um no seu quadrado, cumprindo o seu chamado. Mas a gente gosta, né? A gente gosta de acreditar que a gente salva nós mesmos. A gente gosta de acreditar, se você olhar no espelho e falar, poderosa, linda, gostosa, você vai vencer. Isso funciona por um tempo, tá, gente? Isso aí é band-aid, não cura câncer. Quem cura câncer é o sangue de Jesus. É Ele que entra lá no nosso pecado, arranca o nosso pecado, santifica a nossa vida, estrutura a nossa vida de novo, nos santifica, nos torna semelhantes a Ele. Jesus não veio só nos salvar. Jesus veio nos reconectar com Deus a fim de que a imagem que nós perdemos, a imagem de semelhança que nós perdemos pelo pecado, seja dia após dia restaurada em nós. Com a queda, a imagem de Deus em nós foi maculada, foi deformada pelo pecado. Mas quando somos reconciliados com Deus, nascemos de novo. E aí vamos viver de uma outra forma. E à medida que nós vamos crescendo e caminhando com o Senhor, crescendo e caminhando com o Senhor, crescendo e caminhando com o Senhor, entenda, caminhando com o Senhor é 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é o tanto de culto que você frequenta. E à medida que nós vamos crescendo no Senhor, nos alimentando, primeiro pode começar com leitinho, mas depois você tem que passar para a palavra mais pesada, comida boa, conversa boa, discipulado, vai fazer um curso, vai se aperfeiçoar, vai se fortalecer. Para quê? Para sair fuzilando todo mundo? Não. Para servir melhor. E principalmente se parecer ainda mais com Jesus. O conhecimento em si só pode envaidecer o nosso coração. Mas quando nós deixamos a palavra não apenas entrar para massagear o nosso ego, o conhecimento não entra para nos tornar melhores do que ninguém, mas servos mais eficazes. Errarmos menos, ajudarmos as outras pessoas de uma forma mais eficaz. Não nos tornarmos pedras de tropeço.
Quanta gente que faz teologia e pensa que tem o rei na barriga. Não é para ter o rei na barriga, é para ter o rei no coração. Se a nossa teologia, o nosso conhecimento bíblico não está tornando a gente cada dia mais parecido com Jesus, não está prestando para nada. Tem que ser denunciada essa vaidade do nosso coração, para que o Senhor, então, alie todas as coisas. Mas dentro desse contexto, o apóstolo Paulo, então, está ensinando isso, para eles não voltarem à prática da confiança na lei, da confiança nas próprias obras, nos próprios recursos. E isso serve para a gente hoje, como cristãos. Às vezes você se acha melhor, minha irmã, que você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Não, eu casei virgem, eu nunca me droguei, eu nunca me prostituí, nunca bebi. Ou então, não, eu fiz isso tudo, Helena, mas agora eu vivo um novo jeito de viver. Agora, fulana ali, ó, vai pro inferno. Olha aquela saia dela, sempre diz que Jesus tem poder. Gente, quem está ocupado com crescimento espiritual e santificação, não está prestando atenção no pecado do outro, não, está prestando atenção no seu próprio pecado. Quando a gente fica muito, sabe, os fiscalizadores da santidade alheia. Gente, deixe que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Né? Se você acha que uma irmãzinha sua está entrando no caminho errado, ore por ela. O que você puder, o que você tiver oportunidade, a exorte em amor. Chama ela para uma conversa, exorte em amor. Mas olha, quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Não é nosso papel convencer. Nosso papel é anunciar a verdade amorosamente. E amar o outro como nós fomos amados pelo Senhor. O outro que não tinha condição nenhuma de ser amado. Eu fui amado pelo Senhor antes de eu corresponder a esse amor. Antes de eu reagir a esse amor. Eu estava morta nos meus delitos e nos meus pecados quando o Senhor já me amou. E o padrão que ele colocou para nós é como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Amar quem está bonitinho do seu lado é falso. Que glória que tem nisso? A Bíblia diz. Que glória que tem nisso? Ama quem precisa ser amado. Ama aquele seu filho rebelde. Ama o seu marido que está tendo trabalho. Ama. Ah, não está dando para amar, não. Ele não vai matar ele. Então é aí mesmo que você tem que exercitar o amor, porque o amor não é um sentimento. Amor é a firme decisão de tratar o outro do jeito que você gostaria de ser tratado. Por isso que você pode amar o seu inimigo, inclusive. Por isso que Jesus fala, amai os vossos inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Por que ele está falando isso? Porque é possível amar. Porque para você amar, você não precisa gostar. Para você amar, você tem que estar determinado a fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você, a tratar o outro do jeito que você gostaria que te tratasse. O escândalo do evangelho hoje não são as quedas que acontecem, não. O pior escândalo do evangelho hoje no Brasil é os crentes falar uma coisa e fazer outra. Os crentes anunciam Jesus, mas odeiam quem pensa diferente. Os crentes anunciam Jesus, mas celebram quando alguém que eles não gostam morre. E a Bíblia fala, no dia que cair o seu inimigo, não celebre. Tem os inimigos de Deus que não foram derrubados aí por nossa causa ainda. Porque se derrubar, a gente vai fazer uma festa no Brasil. E o nome do Senhor vai ser envergonhado, porque não é isso que Ele manda a gente fazer. Ele manda a gente orar, jejuar e confiar que Ele sabe o que Ele vai fazer. Mas se algumas coisas acontecerem no Brasil, hoje vai ter gente que vai soltar foguete, vai dar festa, e o nome do Senhor vai ser escandalizado. Nós já somos chamados de intolerantes. Até quando nós estamos cooperando com Satanás? E essa narrativa já estão espalhando a nosso respeito. Que tem crente, gente, pelo amor de Deus. Eu falo assim, Jesus, o Senhor salvou, né? Só vamos saber no dia do teste do DNA, né? No último dia? Então, até lá é meu irmão, então, né? Então tá. Vamos lá, Jesus. Como que eu posso ajudar? E como que eu posso fazer se eu para não virar joio? Me deixa virar bode, Jesus, pelo amor de Deus. Gente, nós estamos sendo convocados para voar alto. Para voar alto, você tem que confiar no Senhor.
Você tem que esperar no Senhor. Não volta atrás. O apóstolo Paulo está se referindo à lei, e isso se aplica a nós também hoje, para não confiarmos na nossa justiça própria, para não acharmos que a gente é melhor do que ninguém, porque a gente é crente evangélico. Jesus não era evangélico, gente. Jesus é o evangelho. Tem um tanto de evangélico aí que está passando vergonha, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. É o evangélico segundo não sei quem, mas segundo Jesus não é. Que não está amando, não está perdoando, está cultivando o ódio, está cultivando a perseguição, a maledicência, diz que é crente, mas não cumprimenta o porteiro do prédio. Trata a funcionária, a faxineira, como se fosse um cachorro. Dá resto de comida. Então, gente, todo mundo que está junto com a gente é nosso. Sabe a sua faxineira? Ela é sua, Jesus te deu ela. Cuida dela. Senta na mesa com você, para almoçar com você. Sabe por quê? Porque não é que porque ela faz a faxina que ela é menor do que você. Graças a Deus pela Hélida da Alencar, Jesus, obrigado a Eva. Senta na mesa comigo. Não tem nada de estranho nisso. Estranho é ver um filho de Deus achando que é melhor do que qualquer outra pessoa por causa do serviço que desempenha. Isso é estranho. Jesus se cingiu de uma toalha e lavou os pés dos 12, inclusive de Pedro e de Judas. Prestes, ele sabia tudo o que ia acontecer. E sabe qual era o servo que se cingia de uma toalha e lavava os pés aos apóstolos, aos visitantes? O menor na hierarquia dos servos. O menor servo dentro da hierarquia dos servos da casa era encarregado de lavar os pés dos visitantes. É igual lavar o banheiro. É esse lugar que Jesus ocupou. E você está tratando seus funcionários de qualquer jeito? Não cumprimenta o porteiro do seu prédio? Empina o seu narizinho evangélico? Arrependei-vos, raça de víboras. Parafraseando uma João. Eu quero trazer para vocês também uma outra pessoa que olhou para trás. Essa você só sabe quem é, sabe? Mulher igual a gente. Olhou para trás. Se deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. Lá em Gênesis, no capítulo 19, 26, eu não vou nem ler, porque você já conhece a história. Os anjos do Senhor vêm para livrar Ló e sua família. Eles vêm com sentença de juízo para aquelas cidades. Ló defende os anjos, porque era tamanha a impiedade daquelas cidades que eles queriam violentar sexualmente os anjos. A gente está escandalizado com a maldade hoje, né? O que está rolando aí? Nada novo debaixo do céu, gente. A gente só não caiu o fogo do céu ainda por causa de Jesus. Mas vai cair, tá? Porque a taça da ira de Deus está enchendo. E Deus tem mais de 2000 anos que que o Senhor Deus está estendendo misericórdia e graça. Tem 2000 anos que ele está dando chance do povo se voltar para ele. Tem 2000 anos que ele tocou a trombeta, enviou seu filho para que as pessoas voltassem para ele. Tem 2000 anos que essa mensagem tem sido anunciada e muito ignorada por muitos. Nós somos indesculpáveis, porque ele já anunciou a verdade. E a gente já sabe o fim da história. E o final da história vai ser bonito para aqueles que creem. Para aqueles que não creem, não vai ser bonito, não. Então, Sodoma e Gomorra é só uma amostra grátis do que está para acontecer. Deus. Tudo que é abalável será abalado, como cantou o Nível Soares. E a mulher de Ló estava lá na cidade, inserida num contexto totalmente pervertido, totalmente corrupto. Qualquer semelhança terá sido mera coincidência.
Nós também estamos inseridos em um mundo caído, divorciado de Deus. Muitas pessoas não querem Deus, continuam vivendo deliberadamente na prática do pecado. Uns vivem na ignorância e outros na escolha voluntária de ser inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo. E nós estamos aqui inseridos. E aí o que aconteceu? Por que essa mulher olhou para trás? Gente, Deus tinha outros voos para a família de Ló, outro propósito para a família de Ló. Certamente lugares mais elevados, mais altos. Porque senão Deus não tinha tirado eles de Sodoma e Gomorra, tinha destruído todo mundo junto. Mas ele enviou os seus emissários para que tirassem Ló e sua família de dentro desse contexto de perversão. E o que aconteceu? A ordem expressa é: sai e não olha para trás. Sai e não olha para trás. Não falou o que ia acontecer se olhasse para trás. Sai e não olha para trás. Olhar para trás, gente, fala de sentir saudade, de sentir falta, de sentir lamento às vezes, por estar deixando aquilo. E foi isso que a mulher de Ló fez. Ela olhou para trás. O que ela tinha nessa cidade que fez ela olhar para trás? Certamente, ela tinha alguma coisa lá que ela gostava. Porque a família estava com ela. O marido estava com ela, as filhas estavam com ela. O que é mais precioso para a gente não é a família? Não é? Mas no coração daquela mulher tinha alguma coisa mais preciosa. E tem muita gente que vai ficar. Porque ama mais as coisas dessa terra. Nós estamos muito apegados às coisas dessa terra, gente. É maravilhoso. Deus quer que a gente desfrute de tudo que Ele nos dá. Porque tudo que nós recebemos é graça. E o Senhor tem alegria na nossa alegria. Ele se regozija. Como um pai amoroso, Ele se regozija, Ele se alegra. A palavra de Deus diz que Ele não dá pedra no lugar de pão, não dá cobra no lugar de peixe. O Senhor tem boas dádivas para os seus filhos e para as suas filhas. Nós podemos possuir as coisas, mas as coisas não podem nos possuir. Por que você não tem tempo de ler a Bíblia? Ah, eu trabalho muito. Pensa, o trabalho é bom. Mas se você só trabalha, porque você tem inteligência e saúde que Deus te dá. Sim ou não? Sim. Então, isso não pode ser desculpa. A gente se preocupa com roupa. Estou chegando aqui no nosso, né? Estou te estreitando aí, mulher. A gente gosta de roupinha nova. Mas na hora de ir no gasofilácio com a oferta para missões, você parcela uma roupa de 10 vezes. Ele fala, essa é poderosa, hein? Essa deve dar um look poderoso. Você vai fazer um negócio no cabelo, fica lá 3 horas. Deixa metade de um salário mínimo no salão. Seu marido enlouquece. Pelo amor de Deus, pensei que você morreu. Mas não tem uma hora voluntária num trabalho da igreja por semana. Estamos mais envolvidas, engajadas nas coisas dessa terra, gente. Desfrute a vida, tenha roupas bonitas, mas não seja presa por isso. Não se divide por isso. Tem mulher parcelando bolsa de marca, gente, me ajuda. Vai impressionar quem? Quem gosta de você com a Havaianas. Nem precisa ser Havaiana, porque Havaiana tá caro. Nem precisa ser Havaiana. Quem gosta de você, por causa daquilo que você tem e ostenta, não gosta de coisa nenhuma. Quem gosta de você, gosta da pessoa que você é. Se você precisa de comprar uma bolsa de marca para impressionar alguém, ou para ser aceita por um grupo, me desculpa, é esse grupo que não me merece. Tchau. Nós invertimos as prioridades, gente. A gente está dando valor para quem não tem.
A porta que Deus abre para a gente, ninguém fecha, não. Para de olhar para trás. Para de olhar para as coisas desse mundo. Jesus já te tirou do mundo. Jesus já te salvou, você já nasceu de novo. Vive agora a nova vida, cresce na nova vida, voa nessa nova vida. O Senhor tem lugares altos para a gente. Sabe o que é lugares altos, gente? Sabe o que é voar? O Senhor olhar para uma pessoa, ela ser curada. Isso é voar. Sabe o que é voar? Você não ser mais cativa do seu vício que você tinha antes. Isso é voar. Sabe o que é voar? Sua família é restaurada. Ela estava toda quebrada, toda destruída, toda condenada. Jesus entrou, fez uma obra linda. E agora você está vendo os filhos dos seus filhos. Isso é voar. Deixa Deus te tirar, gente, de Sodoma. Para de olhar para trás. Ah, mas eu perdi. Oh, perdeu o quê? A condenação ao inferno. Tem muita gente que vai para o inferno de Gucci e Chanel. A gente está pondo valor naquilo que não tem valor, gente. Hoje a gente estava conversando com a pastora Hebe e a gente falando que tem coisas que o dinheiro não compra. Essas são realmente a riqueza. Filhos que servem ao Senhor. Um marido que é fiel. Um casamento que, a despeito das dificuldades, permanece feliz, gostoso, prazeroso. Isso tem preço que paga. Tem dinheiro na terra que paga isso. Ver os filhos dos filhos. Eu estou experimentando essa alegria. Que alegria indescritível. Segurar o filho do seu filho. Que é a cara dele. Que gostoso. Ver o seu filho de pai. Tem dinheiro que paga isso, gente. Para de olhar para trás, minha amiga. Se você quer decolar em Deus, se você quer desfrutar o que Deus tem para você, se você quer crescer em conhecimento de Deus, autoridade de Deus sobre você, para Ele fazer através de você o que Ele quer fazer, para Ele salvar pessoas através de você, para Ele te dar paz que excede a todo entendimento no meio do dia mau, no dia da tribulação, você permanecer firme, fiel. Isso não vem da gente, gente. Ah, Helena, como é que você passa os problemas que você passa e você continua? Não é porque eu sou, não é mérito meu, não. É graça e misericórdia de Deus manifestada na minha vida. Porque eu escolhi não olhar para trás. Nem olhar para trás na pessoa que eu era, nas misérias que eu tinha, e nem viver o passado pelas glórias do passado também. Teve um tempo que foi muito maravilhoso, mas passou, cumpriu o seu propósito, me trouxe até aqui. Glória a Deus pela minha história passada, mas eu estou caminhando para o alvo. É para o prêmio da soberana vocação. O que eu quero é a volta de Jesus. O que eu quero é receber a coroa das mãos dele. O que eu quero é ser uma bênção na vida das pessoas. Eu quero ser um tormento na cabeça de Satanás. Isso é voar alto. Ah, vai voar alto, é ter o carro do ano, voar alto, é ter os meus projetos, minha empresa. Gente, maravilhoso. Sonha mesmo. Sonha, você pode ser filha. Você pode. Mas deixa a sonda do Espírito descer no seu coração. Para que você quer ter mais dinheiro? Para investir mais em missões? Ou para chegar na igreja com um carrão? Você desce do carro. As inimigas vão tremer. Já perdeu o negócio. Porque a grande bênção de ter é poder compartilhar. É para isso que o Senhor nos dá. Para a gente investir mais em missões. Para a gente tirar mais crianças da situação de vulnerabilidade. É para isso que o Senhor nos dá. Não é para a gente ostentar, para a gente humilhar, para a gente esfregar na cara dos outros a nossa vitória. Gente, isso mostra um adoentamento muito grande. Quem precisa de ficar provando para o outro o tempo todo como venceu, na verdade não venceu. Na verdade, está querendo curar uma ferida antiga aí. Às vezes você tem, sei lá, um complexo de rejeição. A sua casa, às vezes, passou muita dificuldade financeira no passado. Agora você tem que provar para alguém. Você venceu na vida. Gente, desiste disso. Pare de olhar para trás. Você vai virar um estátua de sal, hein?
Mais um texto que eu quero deixar com a gente, para a gente encerrar. Então vocês gostam de pregação longa, não põe pilha em mim não, gente, que eu vou embora, a gente faz uma festinha, querida. Isaías 40, 31. Você já conhece esse texto. Isaías 40, 31 diz: mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Gente, eu acho esse texto tão poderoso. Obrigada a você. Eu acho esse texto tão poderoso, porque é um texto tão simples. Quais são as promessas desse texto? Renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Às vezes a gente pensa que é algo físico, né? Literal. Muitas vezes eu ilustro a Edmeia com isso. Eu falei assim, lá vai a Edmeia. Ela confia no Senhor. Porque corre, não se cansa, caminha, não se cansa. Glória a Deus. Mas isso aqui, gente, é mais do que algo físico. Renovam suas forças. Quantos cristãos eu tenho encontrado nesses dias que a gente está vivendo? Desalentados. Dizem, os terapeutas já diziam isso, que por causa da pandemia, quando nós voltássemos ao nosso ritmo, o mundo ia estar adoentado. Psicologicamente adoentado. Por causa das restrições da pandemia, por causa do medo, né? Por causa do luto, que muitas pessoas efetivamente não puderam nem chorar nos seus mortos. Né? Muito conflito de informação, porque ninguém sabia nada. No Brasil, então, muita manipulação de algo que já era grave para benefícios de pequenos grupos ou de grupos políticos. A pior coisa que aconteceu no Brasil foi a politização de uma pandemia. Gente, isso foi a miséria. A miséria. Então, isso tudo, ele gera em nós efeitos colaterais. A insegurança, o medo, o luto, a raiva, aquela sensação de o que vai ser amanhã? A gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Um dia falavam que era uma coisa, outro dia falavam que era outra. Um dia falavam que era um remédio, outro dia falavam que não era. Uns médicos falavam isso, outros médicos falavam aquilo. Eu ouvi o meu médico falando assim, não quer saber uma coisa? A gente não sabe nada. A gente está mirando em uns lugares que a gente acredita e estamos investindo nisso. Mas todo mundo está pesquisando. Por isso que a gente faz muitas perguntas para quem teve Covid. Fora aquelas pessoas que sobreviveram à doença. Algumas pessoas ficaram com sequelas. Eu fiquei 6 meses chamando Esaú de Saul. Eu ia pregar, o João tinha que ficar na primeira fila, porque eu misturava os personagens bíblicos de nome parecido, dava os brancos. Peraí, gente, deixa eu fazer a minha água. O João, como é que chama o resgatador de Ruth? Boaz. Entendeu? Eu estava assim, eu fiquei 6 meses assim no escuro, deu um apagão na minha mente. A minha filha, a Sofia, ela estuda letras, ela ama ler, é muito articulada nas palavras. Ela esqueceu algumas palavras, ela começou a inventar palavras. E ela falou assim, essa palavra existe? Eu falei, não, minha filha, não existe, você acabou de inventar. Graças a Deus também foi perdendo. Ela sentia o cheiro de podre. Quando ela comia as coisas, ela sentia o gosto de podre, seja lá o que fosse que ela estivesse comendo. Tudo é efeito colateral. Então, quer dizer, todo mundo começou a experimentar alguma coisa, viver alguma coisa. E mesmo que não teve nada, gente. Não tem como você ficar restrito, ouvindo notícias ruins, sabendo da dor do outro, sabendo do luto do outro, não podendo ter as suas atividades que você costumava ter. E ficar do mesmo jeito. Então a conta chegou. A conta chegou. Para a sociedade como um todo, para crente, não crente, para todo mundo. E a gente é tudo igual, gente. A estrutura é igual. A estrutura física, psíquica, é tudo igual. Por isso que nós precisamos de fortalecer o nosso espírito.
Porque é isso que faz separação. Mas a gente não faz isso. E aí o que acontece? Um tanto de crente depressivo, um tanto de crente com transtorno de ansiedade. Não, gente, não é a ansiedade da Bíblia, não. É a doença mesmo, a ansiedade. Não é a ansiedade só a preocupação do dia de amanhã, não. É um sistema cerebral doente. Transtorno de ansiedade. Pensamentos suicidas. Estado de angústia. Desesperança. Isso tudo é efeito colateral do Covid, Helena? Da pandemia? Sim. Mas para nós, que somos cristãos, é o efeito colateral também de nós não conhecermos a Deus e permanecer conhecendo. Porque os que confiam no Senhor renovam as suas forças. O que nos define, o que vai nos manter de pé, o que vai fazer a gente voar como águia, acima das nuvens, turbulentas, não é a nossa estrutura. Você tem que ir no médico? Vai no médico. Você tem que tomar remédio, gente? Toma remédio. Não demoniza, não. Depressão é doença. Ah, mas é demônio. Não, demônio, gente. Demônio, ele é um oportunista. Você está com uma doença emocional, você acha que ele vai perder tempo de te bombardear para te levar a tirar a sua própria vida? Claro que não. Ele é sujo, ele joga baixo. Ele não tem regra no jogo dele. Ele vê que você está fragilizado emocionalmente, é aí onde você está fragilizado que ele vai te esmurrar. É aí onde você está fragilizado que ele vai te sugerir. Por isso que nós precisamos de renovar o nosso entendimento na palavra de Deus. Toma remédio sim, vai no psiquiatra sim, vai no psicólogo sim, mas encha a sua cabeça de Bíblia. Encha a sua cabeça de boas conversas. Renova a sua vida de oração. Pratique as disciplinas espirituais, as interiores e as exteriores. A simplicidade, a humildade, a comunhão. Sabe, gente? Vamos voltar para um ritmo, sabe? Você acelera. Faz um café lá na sua casa, faz um bolo gostoso, chama a amiga, abre o coração. Cuidado para quem sabe o coração. Fecha parênteses. Abre o coração. Sabe? Compartilha as cargas. Vamos viver uma vida mais simples, gente. Vamos fazer reunião de oração. Vamos voltar a orar junto. É poderoso isso. Mulherada, olha, uma vez por semana, vamos na casa de fulano, casa de fulano, casa de fulano, vamos orar junto. Ora pela família de cada uma, ora pela vida individual de cada um impõe a ação sobre as outras, ora pelas famílias, ora pelo Brasil, ora pela cidade, ora, vamos orar. Vamos tirar o foco do nosso umbigo, da nossa dor. Vamos compartilhar a jornada. Vamos servir uns aos outros. Vamos aliviar as cargas uns dos outros. Vamos ouvir com uma ouvidoria ativa. Sem julgar a outra, mas acolhendo e guardando o segredo dela. Pare de anunciar o que a outra pediu para você guardar segredo. E vamos confiar no Senhor. Porque os que confiam no Senhor. Essas promessas só valem para essa condição. Os que confiam. Outras traduções dizem, os que esperam no Senhor. Os que confiam no Senhor. Renovam suas forças. Ou seja, você se cansa hoje, mas amanhã você está renovada. Você está passando pela luta hoje, mas a luta não dura para sempre. Ok? Amanhã vai ter outra solução. O Senhor está interessado, às vezes, não de afastar a nossa tribulação, mas de nos assistir em como nós atravessamos a tribulação. Confiando ou praguejando. O povo ficou no deserto por quê? Porque resolveu pôr o olho nos gigantes. Morreu no deserto. Quem entrou na terra? Josué e Caleb. Por quê? Porque eles confiaram no Senhor. Não, ei, subamos! O Senhor falou que vai nos entregar a terra. Então Ele vai entregar a terra. Vamos! Não, vamos ser como gafanhotos. Eles mesmo pronunciaram a sentença de morte deles. Morreram como gafanhotos no deserto.
Eles pronunciaram a sentença deles, com a boca deles. Cuidado com o que você abre a boca para falar, irmã. Porque às vezes você está pronunciando a sentença sobre a sua própria vida. Mas Josué e Caleb entraram, conquistaram e desfrutaram a terra. Por quê? Porque eles confiaram. É fácil a gente falar que confia no Senhor, não é? Ah, eu confio, Helena. Confia nada. Você entrega seu filho em oração, daqui a pouco você está pegando de volta. Você pega, ô Senhor, está nas suas mãos. Daqui a pouco você pega de volta. Peraí, vou ali no profeta. Olha, deixa eu te contar, irmã. Meu filho está vivendo assim, pedindo para Deus falar com você na boca do profeta. Assim nascem as profetadas. A irmã fica comovida com a sua dor e entrega uma palavra que é da carne dela, não é do Senhor. Aí você fica frustrada, que a coisa não acontece, e vai brigar com Deus. Não tem culpa nenhuma dessa história. Você que tirou o problema da mão dele. Põe o problema na mão do Senhor, declara a bênção, declara a vitória, fala, Senhor, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Aqui vai demorar um pouco mais, então, Senhor, muda aqui minha armadura, porque eu já estou toda chumbada, Senhor, já estou cambaleando, muda minhas roupas aqui, Jesus, o negócio está pegando, ajusta aí minha armadura, põe a coraça da justiça, ajusta esse cinto da verdade, que ele está quase caindo, põe ela ali, Jesus. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovam suas forças. Voam alto como águias. A águia alcança lugares que as outras aves não alcançam. Outro dia eu vi uma imagem de 2 águias lutando no ar. Uma pegou um peixe, a outra águia viu, foi lá. Você é águia, mas não pratique essa maldade, tá? Foi lá para roubar o peixe da outra. E as 2 agarraram com o peixe, com as garras no peixe, e começaram a cair assim, igual uma espiral. Mas uma não largou. A outra, quando viu que ia se dar mal, saiu fora. Que poder que essa espécie de ave tem. Ela enxerga longe. Ela tem um poder de precisão na visão dela. É isso que Deus quer nos dar. Uma visão que não está restrita ao imediatamente, às trivialidades, às notícias do Jornal Nacional, sabe? Deus quer nos colocar lá na frente. Ó. As profecias estão se cumprindo, Jesus está voltando. É isso que está acontecendo. É, Jesus, olha aí, ó, o Senhor está cumprindo o que o Senhor falou, não tem novidade nenhuma. Vamos orar, Senhor, como que eu posso cooperar na oração? Onde o Senhor quer? Em qual brecha o Senhor quer que eu entre para somar com o seu povo que está orando por essa circunstância sobre a terra? Voam alto como águias. Correm e não se cansam. E continuam caminhando. Sem fadiga. Sem fadiga. Se for preciso, minha amada, vai devagar, mas vá. Não pare de caminhar. Não fique à beira do caminho. Continue caminhando. Que seja um passo de cada vez. Que seja no seu ritmo. Mas vá caminhando. Se assente aos pés de Jesus 5 minutos. Passo pequeno. Mas começa a ganhar constância. Consistência. Insista. Até você ficando robusta. Ninguém fica sarada na academia no 2º dia. Você precisa de exercitar os seus músculos, ganha massa muscular, leva tempo, insistência, determinação. Na fé não é diferente. E se você quer voar alto, você tem que comprar um plano de voo. Entender o que Deus tem para você. E confiar no que o Senhor faz. Não retroceda. Não confie na sua própria justiça. Confie que Jesus é que te reconcilia com Deus Pai. Não faça como a mulher de Ló. Não olhe para trás, para aquilo que já passou. Seja ruim ou seja bom. O Senhor te tirou de lá e te trouxe até aqui pela sua graça e misericórdia.
a gente olha para frente. Gratas pelas coisas que o Senhor já fez por nós e esperançosas do que Ele vai continuar fazendo. E terceiro, confie no Senhor. Não tem jeito de voar com as suas próprias asas. Quem te empodera para voar é o Senhor. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, voam como águias. Feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma autoanálise honesta. Ninguém de olhos abertos agora. A intenção dos olhos fechados é para que você intencionalmente mergulhe aí na sua história, na sua realidade hoje. Eu não conheço a sua realidade hoje. Eu não sei como é que você está vivendo a sua vida hoje, os desafios que você está enfrentando. Talvez você veio para esse congresso lutando batalhas épicas, com muitas dificuldades no seu casamento, em outras áreas de relacionamento da sua vida, com filhos, com parentela, desemprego, trabalho desafiador. Eu quero te dizer, minha irmã, Deus conhece a sua realidade. E Ele não te trouxe aqui à toa. Ele não te trouxe aqui em vão. Ele te trouxe aqui com um propósito. De quer falar com você. Eu tenho certeza. Eu não ouvi as mensagens que foram ministradas antes de mim. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus compartilhou a palavra dele através das servas do Senhor que Ele trouxe aqui. Ele atraiu você a esse lugar. E Ele tem ministrado ao seu coração através da sua palavra. Onde essas palavras se encaixam na sua vida hoje? O Senhor te chamou aqui para quê? Para corrigir qual área da sua vida? Porque agora a decisão é sua, minha linda. O Senhor já falou. Eu vou te dizer. Quando Ele fala, Ele fala. Ele não vai ficar te repetindo. Ele não vai dar uma... Sabe? Tem gente que fica... Ai, manda o profeta para falar comigo. O Senhor já falou. O Senhor está falando durante esse dia. Ele está falando. Pela sua palavra, pelas canções, pelas ministrações. Ele está falando. Como essas palavras se encaixam hoje na sua realidade? Que lugares o Senhor precisa te tirar nessa noite? Que decisões você precisa tomar hoje? Porque só ouvir, gente, só ouvir não vale. A palavra de Deus já nos adverte. Quem ouve e não coloca em prática é comparado a um homem insensato que constrói a casa sobre a areia. No dia mau, não vai ficar de pé. Mas aquele que escuta a palavra, acolhe, pratica, se torna praticante daquilo que aprendeu, esse é comparado àquele que edificou a casa sobre a rocha. A chuva virá, os rios vão transbordar, mas ele não será abalado. Então, em nome de Jesus, esse é o momento de você fazer uma oração ao Senhor, dizer ao Senhor: olha, meu coração está assim, assim, assim. E eu preciso de aplicar a sua palavra, que foi liberada sobre nós essa noite. E durante todo esse dia, assim, assim, assim. Me ajuda, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Nós somos tão autossuficientes, meus irmãos. E a autossuficiência nos afasta de Deus. Foi o desejo de autossuficiência que levou Eva ao fruto. O desejo de independência. O desejo de ser dona da própria vida, do próprio nariz. Sereis como Deus.
conhecedora do bem e do mal. E o Senhor nos chama de volta à dependência e ao descanso. Descansa quem confia. Obedece quem confia. Falar que confia, qualquer um de nós pode falar que confia. Mas quem confia obedece. Por mais difícil que seja a tarefa. É para pedir perdão? Vai lá pedir perdão. É para liberar perdão? Vai lá liberar perdão. É para caminhar mais uma milha? Caminha mais uma milha. É para amar, tratar a pessoa mais difícil da sua vida com o carinho que você gostaria de ser tratada? Investe, obedece. É para fazer o bem, dando nas suas mãos para fazer o bem. Faça o bem. É para aprender a compartilhar? Compartilha. É para exercitar a generosidade? Exercita a generosidade. É para desapegar das coisas desse mundo? Deixa o Senhor remover o que está ocupando o lugar dele na sua vida. A idolatria gospel é a pior idolatria que tem. A gente não pensa que é idolatria, mas é. Aquele que está tomando o seu tempo, roubando o seu dinheiro, os seus afetos e a primazia da sua atenção. Esse aí é o seu ídolo. A moda, o dinheiro, o consumo, a casa, o carro e até coisas legítimas. A família, os filhos. São joias preciosas, mas não podem ser Deus na sua vida. O trabalho, a carreira. Quem está te segurando, minha vida, para que você não consiga voar? É tão interessante que para um balão flutuar, o que levanta o balão é fogo. Eles liberam chamas de fogo dentro do balão e isso vai liberando um gás dentro do balão. E faz ele flutuar. Recentemente eu voei de balão e eu fiquei olhando para aquilo. Foi a primeira vez que eu voei de balão e eu falei, meu Deus, que coisa linda. Tinha um calor sobre as nossas cabeças. E o bonito do balão é que ele não tem direção, ele só sobe e desce. O vento leva. Então você nunca sabe qual vai ser o roteiro que o balão vai fazer. O vento é que sopra. Assim é o Espírito do Senhor. Ele sopra por onde quer. Deixa o fogo dele te fazer flutuar. Deixa o fogo dele consumir as idolatrias da sua vida. Deixa o fogo dele consumir o seu medo e o seu desejo de controle. Deixa o fogo dele consumir a sua murmuração e constante reclamação. Quando você não percebe tantas dádivas que Deus te dá, mas percebe cada detalhe que não saiu do jeito que você queria. Deixa o fogo dele queimar, consumir e te fazer voar. E deixa o vento dele soprar na direção que ele quer. Você não manda nada. E isso é maravilhoso. Porque quando a gente está no controle, a gente vai se estrupiar. Mas quando ele está no controle, a gente pode ter uma vista surpreendente, maravilhosa. Uma experiência linda. Confia. Ele não poupou o seu próprio filho para te ter de volta. Eu é que sei que pensamentos ele tem sobre vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça e misericórdia, que durante todo esse dia nos ensinou, nos despertou, nos encorajou, nos levantou,
Obrigado, Senhor, porque o Senhor Deus é um Pai amoroso, que nos encoraja e que amorosamente também nos corrige para que não nos tornemos cativas das mentiras e enganos do nosso próprio coração, nem do nosso adversário. Ajusta a nossa visão como a visão da águia, Senhor. Alinha o nosso coração ao teu coração. Que nós estejamos absolutamente, Senhor, submetidas à tua vontade, confiando que o Senhor já está lá no nosso futuro. E o que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nos ajuda a aquietar o nosso coração e a ter paz no dia que as coisas não saem do jeito que a gente esperava. Confiar quando está tudo bem é fácil, Senhor. Mas nos ajude a confiar. Aquieta o nosso coração. Que a gente entenda que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o nosso bem, quando nós o amamos. Então, o Espírito Santo de Deus nos ensina a te amar. Porque sabemos que amar não é cantar canção de amor, nem falar que ama. Amar o Senhor é te obedecer. Nos ensina, Senhor, a te amar, te obedecendo, crescendo no conhecimento do Senhor, colocando em prática aquilo que a palavra nos ensina, vivendo o cristianismo e não sendo apenas cristãs nominais, frequentadoras de igrejas religiosas, mas mulheres cheias do teu poder, do teu espírito, a cada dia nos tornando mais parecidas com o Senhor Jesus pela obra do Senhor em nós. Faz isso em cada uma de nós. Glorifica o teu nome. E que o teu fogo, Espírito, nos faça flutuar. Nos leve por onde o Senhor quer levar. Para a glória do teu nome e expansão do teu reino, para que o seu nome seja conhecido entre as nações da terra, para que a nossa casa seja um luzeiro aceso no meio da escuridão, e para que a gente glorifique o Senhor não apenas nos dias floridos, mas nos dias desérticos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor abençoe vocês, queridos. Que nós nos tornemos praticantes de tudo que aprendemos nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus vá naqueles lugares na sua vida onde Ele precisa de alinhar, limpar e corrigir. Que você se abra para a obra do Espírito Santo. Que esse congresso seja um divisor de águas na sua vida. Que o novo tempo comece na sua casa a partir de hoje, pela sua decisão de obedecer aquilo que você tem aprendido, em nome de Jesus. O Senhor colocou a mesa, você provou do banquete. Deixa esse fruto que você provou criar vitamina no seu corpo, resistência no seu corpo, saúde no seu espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.